E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Braz e você está no canal Fácil Teologia. E como você pode ver, hoje eu estou tendo uma grande honra de receber esses dois gigantes da teologia brasileira. Do meu lado esquerdo aqui está o reverendo Davi Charles Gomes. Do meu lado direito aqui está o Solano Portela, muito conhecido de todos vocês. Eles dispensam apresentações, né? Mas o reverendo Davi Charles Gomes, ele é chanceler da Universidade de Mackenzie e também é pastor da Igreja Presbiteriana Paulistana, né? Que tem um canal muito legal no YouTube, você pode curtir lá. Também nós temos o presbítero Solano Portela, ele é diretor de educação da Mackenzie, né? Então vocês se vê bastante, né? Sim. E também o senhor é um dos obreiros, né? Da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, se eu não me engano. Santo Amaro, né? eu sou presbítero lá e ensino escola dominical, prego de vez em quando. E você pode ver ele também no canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. E aproveitando a estadia deles aqui na nossa ilha de São Luís, especialmente aqui na Igreja Presbiteriana do Calhau, eu queria aproveitar, já que vocês estão aqui no Sínodo, né, do Maranhão, e está falando sobre os 500 anos da Reforma Protestante. E aproveitando aqui que não é todo dia que a gente tem dois gigantes assim, né, do nosso lado, eu queria fazer umas 3 perguntas que vai ser tanto para o senhor como para o senhor. Os dois podem responder à vontade, certo? A primeira pergunta é o seguinte: qual o cerne da Reforma Protestante? Porque quando a gente pensa em reforma, o pessoal só pensa nas 95 teses. Será que foi só isso a reforma, ou teve algo de mais importante ainda na Reforma Protestante? Bom, nós falamos ontem sobre as 95 teses e um dos pontos que eu levantei é que as 95 teses elas são importantes como um marco histórico. Aliás, são elas que são celebradas no dia 31 de outubro de cada ano. Mas a reforma ela foi um processo na vida de Lutero que começou com uma conversão dramática. Lutero se converteu dentro do mosteiro e através dessa conversão, dessa transformação de vida, nós temos o início de um grande reavivamento espiritual que ocorreu ali na Reforma. Não é apenas uma questão documental, uma questão estrutural, mas é um reavivamento espiritual que mexeu com tudo, com estruturas, com pessoas, com a própria vida de Lutero e com a vida da igreja e da sociedade a partir daí. Então eu não colocaria que as 95 teses são o coração da reforma. Normalmente nós identificamos, né, os 5 solas como representando o cerne da reforma. Há uma controvérsia, alguns dizem que a reforma ela é marcada por 4 solas e que o 5º sola Deo Gloria ele vem com o trabalho de João Calvino. E se eu tivesse que destacar entre todos os solas, eu nem destacaria o sola Fide, porque esse daí também é aquela percepção inicial de Lutero, mas que leva a todos aqueles outros. Onde é que ele foi buscar o sola fide? Foi nas Escrituras. Eu não quero antecipar talvez alguma coisa que o reverendo Davi vai falar, e já que provavelmente ele vai destacar um outro sola, mas eu acho que os solos Cristos, tudo converge nele, porque Cristo não estava sendo glorificado na igreja estruturada daquela época. E então esse ressurgimento da mensagem de Cristo, da pessoa de Cristo e da única mediação de Cristo, isso é coisa tão importante naqueles dias quanto nos dias de hoje. Eu acho que, de certa forma, resumindo, dando um rótulo resumido para tudo isso daí que você falou e que eu concordo completamente, eu diria que o grande cerne da reforma poderia ser, talvez, rotulado de monergismo. Era basicamente uma redescoberta de uma concepção da salvação, da revelação da vida da igreja, onde Deus era Deus e o ser humano não era alguém que competia com ele no processo. Nem autônomo, né? Nem autônomo, não tinha autonomia. É quase que uma recuperação de... Agostinho foi tão bem, quase chegou num bom monergismo, em alguns pontinhos ainda foi sinergista. De repente, na reforma, a gente recupera essa visão de que Deus é Deus, de que a glória dele é sobre todas as coisas, de que Jesus Cristo é o único cabeça da igreja, de que a palavra de Deus é normativa, o ser humano não tem autonomia. Lutero, na luta pela salvação,
ele descobre que a salvação é uma dádiva da graça, que ele vai receber pela fé, mas fé, Lutero entende claramente, é o estender de mãos vazias para receber uma graça que está sendo oferecida. Então eu diria que essa luta entre a autonomia humana o que, de certa forma, joga de volta a ênfase em algo que muita gente recentemente tem tentado desenfatizar. A soberania de Deus fica, de fato, um ponto X da reforma. Mas não é a soberania dele como a doutrina desenvolvida mais tarde, desenvolvida direito e tudo. É a soberania dele mais no senso, talvez, a primazia de Deus em todo o processo. E que ela flui organicamente dentro de tudo aquilo que é levantado, né? Mas é interessante que, considerando que Deus é tudo, você termina com Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Porque ele é a plenitude do único Deus. E nele Deus fez residir toda a plenitude da deidade. Mas o reverendo Davi também, na exposição de ontem, ele ressaltou, utilizando um texto muito pertinente do Antigo Testamento, que eu deixo ele falar sobre isso, mas mostrando também a questão das Escrituras, como elas são o alicerce de tudo e como elas foram o alicerce de conhecimento da reforma e como elas precisam ser perenemente esse alicerce. Eu achei muito interessante a sua exposição partindo do Antigo Testamento nisso. A história do rei Josias, né, no capítulo 22 lá de 2 Reis, e a redescoberta da lei que estava perdida. Mas aí liga com uma coisa que é o cerne da reforma, o que a gente está falando, e é o meu verso favorito das Escrituras. Talvez eu me encrenque um pouco de falar qual que é, porque não é dos mais pios que existe. O meu verso favorito é lá em Romanos: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não porque eu gosto do fato de que todo homem é mentiroso comparado com a verdade de Deus, mas porque esse verso enfatiza a incapacidade humana, enfatiza que nós temos um problema essencial que é fruto do pecado, mas que mesmo redimidos seremos para sempre seres dependentes de Deus, que Deus é o E é interessante que a questão da escritura perdida é aquilo que nós encontramos na reforma também, né? De recuperar aquilo que estava perdido. A escritura que estava perdida. E essa é sempre uma das incompreensões com relação à reforma. Todo mundo acha que doutrinas novas surgiram na reforma, quando na realidade a reforma foi um olhar para trás. Como diz Martin Lloyd Jones, que Lutero e Calvino foram redescobrindo aquilo que Agostinho tinha descoberto na palavra de Deus e que eles tinham esquecido. Agostinho estava só tentando imitar Paulo, né? Exatamente. Então, e Paulo disse que imitava Cristo, que a reforma, né? Então foi um olhar para trás novamente, um retornar? No sentido de ad fontes, não no sentido de saudosismo. Ontem o presbítero Solano enfatizou o fato de que a gente não pode olhar para a reforma como uma mentalidade de antiquário, de museu. A gente só celebra, é um olhar para trás no sentido de você recuperar, fazer um ad fontes. Se a renascença humanista, que é chamada classicamente de ad fontes, queria voltar para um período pré-cristão, pagão, para uma antiguidade clássica, a reforma, de forma muito mais consistente, era um ad fontes, mas era um ad fontes de olhar para trás e ver no Novo Testamento e nos pais da igreja. Esse é um ponto importante. Os reformadores todos tinham um profundo conhecimento da patrística. Era as escrituras como única regra de fé e prática. Mas não é dizer que eles todos queriam voltar para a igreja primitiva e ignorar o resto. Eles eram lidos, eles eram teólogos lidos. Mas era uma preocupação como as escrituras haviam sido aplicadas naqueles anos. Pelos pais. Mas, gente, a gente está falando tanto aqui que não está deixando nem o dono do canal fazer as perguntas. Não, eu estou feliz porque vocês estão empolgados com o assunto. Então, na mente de vocês, isso seria o cerne da reforma. Juntando tudo isso, todo esse arcabouço de momentos, de fases, de pensamentos. Em tese, o cerne da reforma são os 5 solas, né? Os fundamentos Mas da eu fé acho que se pegar isso que a gente estava discutindo aqui, ela é uma reflexão tentando chegar nesse cerne de uma forma só um pouquinho mais dinâmica, que mais vai inclusiva. culminar na exaltação da pessoa de Cristo. E mostra o quanto a reforma foi grande, né?
Porque você vê o tanto de coisa que vocês têm para falar sobre a reforma protestante. Então a gente vê que foi um movimento grandioso naquele momento, Não né? somente grandioso no sentido teológico, mas no sentido, todos os sentidos que até hoje, pela manhã aqui na conferência, foram ressaltados, econômico, social, político, mas todos esses são consequências. Isso daí, nada disso foi que se constituiu na raiz da reforma. Então vamos partir para a segunda pergunta. Nós sabemos que no século XVI a igreja estava vivendo uma crise de identidade, né? Hoje o senhor falou muito sobre a nossa identidade escatológica. Então eu acredito que a igreja vivia, né, um problema muito sério de identidade. Mas quando a reforma chegou, eu sei que ela trouxe benefícios. Na mente de vocês, quais os benefícios da reforma protestante naquele contexto do século XVI? Eu começaria dizendo que ela trouxe um novo conceito de liberdade. Porque a liberdade humanista, a liberdade autônoma, ela é sempre uma liberdade definida assim. Eu quero ser livre de qualquer pressão externa a mim, de uma vontade externa a mim. Liberdade, no Brasil antigamente, você vai ser meio novo para isso, mas antigamente a gente tinha uma definição de liberdade no Brasil muito interessante, não sei se você conhece. Seus ouvintes aqui, os espectadores não vão saber, mas era assim a definição brasileira. Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada. Nunca tinha ouvido? Lembra? O senhor sabe que você pode usar do jeito que é. Quando não tinha calça ali no Brasil, porque era caro demais, tinha que usar uma calça chamada US Top. E essa era a propaganda. Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada. Não era o Erasmo que cantava isso? Ah, não sei, viu, Davi? Isso daí é antes do meu tempo. Isso é velho demais, né? Mas liberdade era... Sempre quando a gente olha do ponto de vista humanista, a gente entende liberdade como a liberdade, a ausência de qualquer compulsão. Então a gente cria um conflito, né? Como que eu posso ter liberdade se Deus que determina, não sei o quê, a gente inventa. Lutero vira e fala assim: eu sou cativo das Escrituras, a minha consciência é cativa das Escrituras e, portanto, eu tenho que declarar a minha liberdade para desobedecer o Papa. Ele criou um hierarquismo ético que estabelece que a liberdade é liberdade para. Ele era livre para não ser compelido porque uma lei maior o prendia. Isso, do ponto de vista de influência social, política, tudo, é revolucionário, porque o conceito de liberdade é central para a construção de sociedade, para a construção de concepção. Mas a ideia do liberdade para, que é uma ideia totalmente bíblica. Né? Você viu que a gente ensaiou, que falou ao mesmo tempo. O negócio aqui foi ensaiado, viu? Ela é totalmente bíblica, que nós somos livres da escravidão do pecado para a glória, obediência, serviço. Né? Então, mas eu acho que benefícios que a reforma trouxe são incontáveis, né? Incontáveis. Obviamente que para a igreja devolver o padrão, que são as Escrituras, traduzi-la na língua falada e escrita das diversas nações. Exigir a alfabetização para que exigir a alfabetização. Então, na esfera da educação, trazer esse conceito de abordagem às coisas sagradas sem a necessidade de intermediários. Isso é quase que uma consequência lógica da abolição dos intermediários espirituais e a concentração na pessoa de Cristo e o resgate do nosso acesso direto ao trono. Então são coisas assim preciosíssimas. Já visto o exemplo de que nós estamos aqui no que seria o púlpito de uma igreja, filmando. Com a liberação do pastor. Com a liberação do pastor. Imagina o tipo de liberdade de acesso e de concepção, e no entanto nós estamos aqui falando e fazendo coisas que nós cremos com a profundidade do nosso ser que honram a Deus. Não é uma noção de que esse é um lugar sagrado e que só faz certas coisas religiosas, mas ao mesmo tempo não é um desrespeito completo não, porque a gente não vai sentar aqui e contar piada, mas não é uma questão de que o lugar é sagrado, é que o acesso direto, imediato, a tradição reformada nos dá. Então vamos para a última pergunta. É o seguinte: nesses últimos dias nós estamos vendo um crescimento explosivo aqui no Brasil de evangélicos. Saiu um dado que eu não lembro de onde foi a fonte, mas que nós somos quase 50 milhões de evangélicos no Brasil.
Mas o que me parece é que esse número não é ao nosso favor, parece que é contra. Porque nós vemos esse crescimento, nós somos 30% da população brasileira, mas nós não vemos nenhum movimento relevante no Brasil. É como se esses quase 50 milhões não fizessem cócegas no Brasil, não tivesse nenhuma influência. Aí, o que eu penso? Será que a nossa igreja brasileira hoje, eu digo aqui a nível de Brasil, nós também estamos vivendo uma crise de identidade? Aí eu faço a minha pergunta. Hoje podemos dizer que somos herança da Reforma Protestante, né? Nós somos herança do que aconteceu há 500 anos atrás. Mas baseado nisso, os senhores acham que a igreja brasileira precisa de uma nova reforma hoje? Quer começar? Obviamente, os evangélicos são fruto da reforma, tem essa herança. Mas a herança precisa ser mais do que uma firula histórica. Ela precisa ter a relevância da mensagem da reforma nos dias de hoje. E a mensagem da reforma, quando nós falamos disso, não estamos falando de situações novas ou doutrinas novas, simplesmente a mensagem da palavra de Deus aos nossos dias. E uma das grandes questões é de onde é que nós extraímos as convicções éticas? De onde é que o povo evangélico extrai a convicção ética que pode ou deve fazer isso ou aquilo? É da palavra de Deus ou são de razões sociológicas, meramente sociológicas ou conjunturais que firmam a convicção? O que nós temos observado é que esses 50 milhões de evangélicos, muitas vezes, em vez de serem influenciadores, eles são influenciados. E isso, de certa forma, até se explica porque nós vivemos num ambiente extremamente secularizado, onde os evangélicos eram uma minoria bem específica durante décadas e até séculos, né? Esse ambiente secularizado termina por contaminar a mentalidade. E aí a igreja, ao ver aumentar o número de adeptos à igreja evangélica, ela passa a ter um clamor maior por aceitabilidade social do que, na realidade, por manter e propagar os seus diferenciais que são tão necessários. Então, nesse sentido, nós precisamos de uma nova reforma que diga que o cerne do Evangelho não são toalhinhas ensoaradas aí, que não são pentes santos, que não são nem novas revelações, da pregação, nem o culto à personalidade, ou seja, tudo isso que na realidade está retroagindo a igreja evangélica nos dias de hoje a tempos medievais. A gente acha que está avançando, nós estamos retroagindo. A reforma nada mais foi do que trazer sobriedade à igreja, e nós precisamos dessa sobriedade nos dias de hoje. Hoje de manhã eu falei o fato de que o catolicismo romano no período medieval imitava e buscava no judaísmo antigo a tentativa de reproduzir. Num certo sentido, a gente vê hoje no evangelicalismo brasileiro um retroceder a período medieval e até no retroceder a práticas, Fogueira Santa de Israel, vamos fazer isso, vamos fazer o templo, vamos restaurar um culto no templo e tudo isso daí. Agora, o que me assusta é quando a gente fala que os evangélicos são herdeiros da Reforma Protestante. Vamos qualificar. Até o Solano hesitou no falar, falando, de fato a gente tem assim, a gente carrega essa herança. Porque a gente carrega uma herança por associação. Uma herança mais ou menos assim. Como os filhos e netos do fundador de um restaurante, se o restaurante ainda estiver na família, são herdeiros do restaurante. Mas nós não somos necessariamente, a igreja evangélica não é necessariamente herdeira do DNA da reforma, a não ser que ela constantemente se reforme à luz da palavra de Deus. Porque a ideia de reforma e o espírito da reforma era a luz da palavra, é um reavivamento e uma reforma. É nesse sentido que a ideia era: a fé é reformada à luz da palavra. A igreja é reformada sempre se reformando à luz da palavra. A fé não é uma fé mutante.
Mas a igreja é uma igreja que sempre se compara com aquele padrão bíblico da palavra e tenta voltar. Porque a gente entende que enquanto a gente vive na presente dispensação, a gente vai ter uma tendência horrível, sinergista, para voltar para a minha resposta anterior, de trazer coisas que a gente acha que de uma forma ou outra honram a Deus, mas que são fogo estranho, que são coisas humanas. Eu aproveito até a oportunidade, me pediram para escrever um capítulo de um livro, e o nome do livro é esse, Uma Nova Reforma, e são 20 e tantos autores, eu sou só apenas um deles com um capítulo lá, e tem muitos medalhões aí, e obviamente com as ideias mais diversificadas possíveis. Algumas pessoas até criticaram, puxa, como é que você escreve um capítulo num livro onde fulano de tal, que eu não vou citar o nome, escreveu lá também. Mas a editora queria exatamente saber o que é que cada uma dessas pessoas achava sobre a questão da nova reforma. E o meu capítulo é até contraditório ao desses aí mais controvertidos. Mas a resposta foi exatamente essa de que em determinados pontos, sim, do evangelicalismo brasileiro, nós precisamos de uma nova reforma. Chegamos ao fim desse vídeo. Eu queria agradecer ao presbítero Solano Portela, foi um prazer imenso lhe conhecer pessoalmente. Reverendo Davi Charles Gomes, foi um prazer imenso, que Deus abençoe vocês na caminhada de vocês. Foi um prazer muito grande estar com você aqui e com seus telespectadores, ouvintes e blogueiros eletrônicos e tudo mais. Graça e paz para todo mundo. E uma coisa que eu aprendi ontem, que eu quero encerrar esse vídeo dizendo, que não existe reforma sem um reavivamento. Não existe um reavivamento sem reforma. Deus abençoe todos vocês, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.